Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos começar a aprender sobre o CSS Transition, né? O que é Transition para o CSS? É uma transição. Quando o elemento ele tem um estilo e algum evento faz com que esse elemento tenha outro estilo. Por exemplo, quando nós colocamos o mouse aqui sobre o nosso menu, ele muda de cor, tá? Mas ele muda de cor, quando eu coloco o mouse, instantaneamente. Ou seja, ele do branco já passa diretamente para o azul. Em microsegundos, né? Ao mesmo, botei o mouse em cima, já mudou de cor. O CSS Transition, ele faz uma transição, ou seja, quando eu colocar o mouse aqui, ele vai ter uma suavidade, ele vai partir do branco e vai mudando a cor até que ele fique azul. Ele não faz de uma forma direta aqui. Esses elementos eles não têm transição. A gente colocou o mouse em cima, ele já mudou do branco para o azul de uma forma direta. Bom, para conseguir exemplificar e que vocês compreendam melhor como funciona os eventos de transição no CSS, eu vou usar aqui a página de contato dos nossos arquivos de exemplo. Para esse primeiro exemplo, eu vou criar uma div aqui em cima do contato, para a gente conseguir entender bem como funciona o transition. Então, eu vou lá no nosso HTML e eu vou mandar aqui abrir pelo Sublime mesmo, lá o nosso contato, tá aqui, ó. E eu vou criar uma div antes aqui do entre em contato, tá? Deixa eu olhar aqui. Depois do entre em contato aqui, ó. Vou criar uma div de exemplo. Só de exemplo mesmo. Então, vou botar aqui uma div. Vou botar aqui uma class nela. Vou chamar de transicão, de transição. Tá? E vou colocar aqui só um texto para a gente enxergar nela. Vamos botar aqui CSS Transition. Só para a gente enxergar o texto. Só Transition mesmo, não precisa de CSS. Salvei e deixa eu ver como é que ficou lá. É para carregar aqui. Ó, ficou aqui a palavra Transition. Só que vamos modificar essa div. Vou chamar essa classe transição lá no style.css. Vou botar perto dos elementos de contato mesmo aqui. Então, vou chamar aqui a class transition. E eu vou avisar primeiro que essa div que tem a class transicão, ela vai ter uma largura de uns 200 pixels e vai ter uma altura de 200 pixels, um quadrado, perfeito. E vamos botar aqui um border solid de 1 pixel, 333 e uma cor de background. Vou botar um background, vamos pegar aqui um cinza, vou botar aqui um DDD, tá? Salvei, vamos ver como é que ela vai ficar lá. Vou atualizar aqui, beleza, tem essa div aqui. Eu vou centralizar o texto só para ficar mais fácil enxergar. Test Align Center. Show, e vou dar um padding aqui também de uns 20 pixels. Salvei. Vou atualizar aqui, ó, e tá aqui, né? Agora eu quero o seguinte, quando eu botar o mouse em cima aqui dessa div, eu quero que ela mude várias propriedades dela. Eu quero que ela mude a cor da borda, e a cor do texto e o tamanho dela também. Como é que a gente faria isso? A gente já consegue fazer isso com o que a gente aprendeu até agora. Vou chamar aqui de novo o transição, hover, que é o evento que dispara quando eu coloco o mouse em cima. E aqui eu quero mudar a largura dela. Vamos botar a largura dela de 200 para 300 pixels. Autor não vou mexer. Vou mudar o background. Vou botar de uma cor totalmente preta, totalmente escura, 333. O padding eu não quero mexer. Vou mudar a cor do texto, botar um color FFF. E um font weight bold, para deixar o texto em negrito, tá? Eu acho que isso tá bom por enquanto. Vou mudar a cor da borda. Vou aumentar o tamanho da borda. Vou dar um border
solid, vamos colocar de 1 pixel para 5 pixels e vamos botar uma cor mais clara, vamos botar para o DDD a cor dele. E salvei. Vou atualizar aqui agora. Se tudo deu certo, quando eu botar o mouse aqui em cima, ó, ele aplica todo o estilo que nós colocamos. Só que ele aplica, como eu comentei antes, o estilo de forma direta. Ó, coloquei o mouse, ele instantaneamente muda para o estilo que eu declarei no hover. Mas o transition, ele vai exatamente aplicar uma transição entre esse estado inicial, que não está com o hover, e o estado final, que é quando eu estou com o hover. Como é que funciona? Então, tem algumas propriedades no transition. Nesse caso aqui, eu posso até botar o transition na div de cima, tá? Porque ele só vai aplicar quando tiver o hover. Então, eu vou botar na div de cima por enquanto. Então, eu escrevo aqui transition. Só transition é a forma compacta dele. Eu vou mostrar a forma, as propriedades separadas dele. Depois a gente vai entendendo. Depois a gente aprende a fazer a forma compacta, tá? Que é escrevendo só transition. Então, vou botar aqui duas propriedades que são obrigatórias. O transition property e o transition duração. Tá? Salvei. O que é o transition property que ele pede? É em quais estilos eu vou aplicar essa transição. Então, por exemplo, aqui a gente está mexendo na largura, no background, no color e na borda e no estilo da fonte. Se eu colocar aqui largura, vírgula, background, eu estou avisando que eu vou aplicar a transição na largura e no background. E o transition duration, ele é obrigatório para funcionar, é quanto tempo vai levar essa transição, quanto tempo ele vai levar para sair do estado inicial e chegar no estado final. Vou colocar aqui bem lento para a gente enxergar bem, vou botar 5S, que representa 5 segundos. Legal? Vou salvar aqui, vou atualizar agora e vamos ver se vai funcionar. Ó, está no estado inicial, carregou, vou botar o mouse em cima. Agora ele leva 5 segundos para completar essa transição. Ó, vou tirar, ele leva mais 5 segundos para sair, vou voltar, ele aplica essa transição entre o elemento hover. Só que ele está aplicando essa transição somente no background e na largura, que é o que a gente está fazendo. Ó. Repare nas bordas, quando eu botar aqui, a borda ele fica completamente do tamanho na mesma hora. A cor do texto também, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ele aplica, eu ponho, ele já fica branco na mesma hora. Ah, mas eu não quero, vou tirar o background, deixar só a largura para a gente entender bem, ó. Só largura, salvei e vou atualizar aqui de novo. Ó, vou botar o mouse em cima aqui agora, ó. Ele fica preto na mesma hora. A transição que ele está fazendo é só na largura. Ó, quando eu ponho o mouse, ele automaticamente fica preto e leva aqueles 5 segundos para completar a transição, mas eu tiro o mouse e ele já fica da cor original de novo. Ah, mas como é que eu faço então para aplicar em todos os elementos de uma vez? Bom, a gente pode aplicar individualmente aqui, botando vírgula background, vírgula color, mas se eu quero que ele aplique a todos os estilos de uma vez, eu coloco aqui a palavra all, A-L-L. Eu estou avisando que ele vai aplicar a todos os estilos que ele modifica ao colocar no hover ali. Tá? Vou botar de novo o mouse aqui, ó. Agora ele aplica a transição em todos eles. Show? É claro que eu botei 5 segundos só para exemplificar, mas geralmente a transição é mais rápida, né? Depende do caso. Vou botar aqui 2 segundos. 2 segundos já é bastante também. Vou atualizar aqui. Ele vai carregar. Ó, 2 segundos. Já é bem mais rápido. Mas geralmente as transições elas têm 1 segundo ou menos de 1 segundo. Show? Vamos olhar as outras propriedades aqui, para depois a gente aplicar isso em outro lugar. Nós temos também o Transition Time Function e o Transition Delay. Eu vou colocar aqui os dois. Tá aqui. Vamos olhar primeiro o Transition Delay. Deixa eu deixar comentado o Time Function. O delay é quanto tempo vai demorar
para que comece essa transição. Para exemplificar aqui, eu vou botar 3S, 3 segundos. Salvei. Vou chegar aqui agora, ó, tem que atualizar, né? Para ele atualizar o arquivo de CSS. Vou colocar o mouse aqui, ó. Botei o mouse, ele vai aguardar 3 segundos. Depois de 3 segundos que ele inicia a transição. Ó, vou tirar, ele vai levar 3 segundos para voltar na transição. Ó, botei o mouse, 1, 2, 3. E ele começou. Tá? Então, se eu quiser dar um delay, aguardar para disparar esse evento, a gente coloca o transition delay. O transition time function talvez seja um pouquinho, nas transições mais tradicionais, talvez seja um pouquinho difícil entender ele. Porque, na verdade, o que ele vai aplicar para nós é como é que vai funcionar a velocidade dessa transição. Por exemplo, por padrão, ele está no formato linear. Salvei aqui, ó, linear. Quando eu atualizar aqui, ele não vai mudar nada. Aqui, ele aplica essa transição de forma linear, de uma velocidade constante. Mas tem outros valores para manipular essa velocidade. Por exemplo, vou deixar alguns comentados aqui para a gente lembrar eles e ficar de exemplo no código. O linear, ele aplica sempre a transição na mesma velocidade. Ele tem um chamado easy in, easy out. Ó. Vou botar o easy in. O easy in, se eu não me engano, ele começa mais devagar e depois acelera no final. Para isso eu vou deixar um pouco, eu vou tirar esse delay, vou deixar delay 0, que ele comece no mesmo tempo. Quando for delay 0 não preciso colocar nada, tá? Só deixar aqui para ficar de exemplo. E a duração vou colocar 5 segundos para facilitar entender a diferença. Salvei, vou atualizar agora. Ele vai carregar aqui, ó, vou botar o mouse aqui. Olha, tá, começou devagar e no final ele vai dar uma aceleradinha. Ó, vou tirar, começa devagar e no final ele vai acelerando. Tá? Para facilitar a gente enxergar essas coisas, vou clicar com o botão direito aqui e mandar inspecionar. E eu vou pegar aqui o transition, ó, transition function, tá? Easy in. Vou mudar por aqui mesmo, aqui do ladinho, ó. Easy out. Vou botar agora o mouse, ó. Agora ele começa mais acelerado e vai reduzindo. Eu vou aumentar um pouquinho, reduzir um pouquinho a duração para 3 segundos, para ver se dá para enxergar melhor isso. Botei 35. Quero 3. Ó, vou botar aqui. Ele começa mais acelerado e vai reduzindo. É bem sutil ali a diferença. Esse tempo dá para manipular bastante. Deixa eu aumentar aqui. Não, assim tá bom, dá para entender. Esses jogos de tempo dá para manipular bastante. Alguns efeitos vai dar para enxergar melhor, outros não. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma fácil? Tá vendo aqui no Google Chrome, depois do Easy Out tem esse íconezinho aqui. Eu vou clicar aqui. E aqui eu posso, com o Chrome, manipular, mexer aqui nessas setinhas, ó. Se eu colocar assim, ele vai acelerar, depois vai diminuir, depois vai acelerar de novo. Ele mostra lá em cima como é que funcionaria, ó. Ó, vai assim e vai voltar. Tá vendo? Aqui acho que dá para enxergar melhor essa aceleração dele, essa diferença de aceleração. Olha só. Começa rápido e diminui, vamos ver de novo. Legal, quando a gente mexe aqui nele, ou a gente pode usar um dos que já tem prontos, ó. Mas quando a gente mexe nele aqui, ele cria lá uma função chamada Cubic Bezier. O que eu preciso fazer? É só escolher do jeito que eu quero aqui esse elemento, depois copiar essa função aqui, ó. Vou copiar, se eu colocar aqui, ele aplica no formato que nós colocamos. Show? Esse é só copiar e colocar aqui, ó, no lugar de easy in. Vou escrever aqui. Easy in, que são os padrão. Easy out. Eu vou botar um exemplo da Cubic Bezier aqui para nós. Show? A gente controla essa velocidade. Pessoal, a parte mais didática, como funciona o transition, é essa. São essas 4 propriedades aqui. No próximo vídeo,
eu vou mostrar mais exemplos de transition usando alguns elementos que já tem no nosso site. Por exemplo, vou mostrar aqui no foco dos inputs, mexendo aqui em alguma imagem, até no nosso menu. Legal? Grande abraço e até lá!